egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Tá? Até aqui. É bem conhecida essa passagem. Ela fala daquele momento que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava caminhando, e agora eles chegaram numa encruzilhada, um momento muito complicado, porque eles chegaram diante do Mar Vermelho. Eu lembro que um dia que eu fui pregar essa mensagem, eu fui procurar ler e conhecer um pouquinho a respeito da história, e na verdade o que aconteceu é que o povo de Israel tomou um caminho errado. Eles tinham feito um trajeto em direção à terra prometida, mas eles pegaram um caminho errado. E esse caminho levou eles para frente do Mar Vermelho. E agora eles não tinham saída. Eles teriam que voltar para poder retomar o caminho. Só que quando eles pensaram em voltar e olharam para trás, eles viram uma grande nuvem de areia. Era o exército egípcio que tinha se arrependido de ter liberto o povo de Deus e estava indo para recapturá-los. Todo mundo sabe que o povo de Israel foi liberto através de Moisés, foi liberto por Deus do Egito e estava caminhando pelo deserto para ir para a terra prometida. Só que o exército egípcio se arrependeu e disse: vamos recapturá-los, e foram atrás deles. E agora eles estavam nessa situação complicada, porque não tinha saída. De um lado tinha montanha, do outro lado tinha montanha, na frente um mar que não tinha como eles atravessarem, e atrás deles o exército de Faraó, preparado para recapturá-los. Na hora que o povo viu essa situação, o povo desesperou. E aí é o texto que nós lemos. Quando as pessoas desesperaram e chegaram para Moisés, reclamando, murmurando, duvidando do cuidado de Deus, duvidando da proteção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está em casa. Presta atenção. Mesmo que você tenha tomado um caminho errado, Deus continua disposto em te ajudar e te abençoar, para que você retome a tua vida e para que você alcance a tua terra prometida. Mesmo que em algum momento você tenha tomado um caminho errado, Deus está disposto a te ajudar. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que algumas vezes eu já tomei um caminho errado. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. No caso aqui do povo de Israel, eles erraram inconscientemente. Eles pensaram que estavam no caminho certo, mas tomaram um caminho errado. Mas mesmo que você tomou um caminho errado, consciente, sabendo que você tomou um caminho errado, Deus está disposto a caminhar com você e a fazer um caminho de conserto com você. Deus conhece a gente, Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece os nossos problemas. E Deus está disposto a nos ajudar, independente da circunstância ou da situação que nós estejamos vivendo.
E eu quero que nesse momento que você está vivendo, você encontre algo maior. Maior do que a desesperança. Maior do que o medo. Maior do que a murmuração, do que a reclamação. Eu quero que você encontre algo maior. Eu quero que você olhe para Deus, porque Deus está disposto a nos ajudar neste lugar aonde você está hoje. Talvez você esteja num lugar que é resultado dos teus erros, das tuas falhas, das escolhas erradas. Talvez você esteja vivendo hoje um lugar muito complicado e muito difícil. Mas Deus está disposto a te ajudar. Deus sempre está disposto a nos ajudar. É uma pena que nem sempre a gente reconheça isso. Por exemplo, gente, se o povo de Israel, eles tivessem parado um pouquinho para pensar, antes de começar a reclamar. Eu não sei como que você é, mas às vezes eu estou com alguém e acontece alguma coisa estranha, diferente, e a pessoa já começa a reclamar. Ela não para pensar em tudo aquilo que Deus já fez por ela até ela chegar onde ela chegou. Por exemplo, Dona Marlene, a senhora chega em momentos difíceis da vida da senhora, como todo mundo aqui, da família da senhora, do trabalho da senhora. De repente a senhora chega em momentos, em circunstâncias que a senhora se encontra num beco sem saída. E a tendência que a gente tem é de reclamar, é de começar a murmurar. É, Deus não cuida de mim mesmo. É, Deus nunca me ajudou. É, Deus parece que não olha para mim. Deus parece que não olha para minha família. Não, essas coisas começam a vir no coração da gente. E não é verdade. Quando você olha para a tua vida, quantos livramentos Deus já te deu? Às vezes Deus teve paciência com você. Eternidade, quando Ele vê Deus livrando os filhos dele da morte, Deus livrando os filhos dele da garra do inimigo, Deus livrando os filhos dele da sabotagem do inferno. E ele vai ficar maravilhado, ele vai dizer, Deus, muito obrigado porque o Senhor fez isso. Eu pensei em alguns momentos que eu estava sozinho, mas eu nunca estive sozinho. Deus sempre esteve comigo. Deus está com você, nesse lugar que você está. Mesmo que seja diante de um mar vermelho, que pareça impossível de atravessar. Mesmo que você esteja cercado por impossibilidades. Mesmo que o inimigo esteja atrás de você e não haja como você escapar. Deus está com você para te livrar e para te abençoar por todo o caminho que você caminhar. Deus falou algumas coisas comigo nessa madrugada. Deus conversou algumas coisas comigo. Eu confesso para vocês que eu sonhei com esse texto. Eu sonhei, às vezes eu sonho que eu estou pregando. E eu sonhei que eu estava pregando. E eu sonhei com esse texto. E quando eu acordei, eu fui procurar o texto, falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E aí Deus colocou 3 frases assim no meu coração, que eu quero compartilhar com você. A primeira frase é essa daqui. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Deus não tem compromisso com as tuas expectativas. Com certeza, todo o caminho que vocês caminharam, na luta para que os filhos de vocês pudessem estudar, muita coisa aconteceu fora da expectativa que vocês tinham. De repente vocês montaram ali uma hamburgueria, né? Montaram uma lanchonete, e pá, vai acontecer desse jeito. De repente as coisas não aconteceram daquela maneira. Ah, vai ter que fechar. Poxa, mas Deus, Ele não trabalha de acordo, Ele não tem compromisso com as nossas expectativas. O pastor Luiz, por exemplo, ele faz um planejamento e ele coloca uma expectativa da vida profissional dele, psicanalista, trabalhador, com os projetos, com os sonhos, e de repente a coisa não acontece. E aí a gente vai cobrar de Deus. Deus, por que não aconteceu? E aí Deus diz para nós, eu não tenho compromisso com as tuas expectativas. Eu tenho um modo diferente de trabalhar. Porque, gente, presta atenção, olha aqui para mim, você que está em casa também. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Deus está muito mais preocupado com a sua vida do que com aquilo que você está pedindo para Ele. Deus está muito mais preocupado com a tua maturidade, com o teu crescimento,
do que com a tua ambição, do que com aquilo que você deseja. Deus estava muito mais preocupado em preparar esse povo para entrar na terra do que em apressadamente dar a terra para o seu povo. Deus queria primeiro forjar, preparar esse povo para que eles pudessem com maturidade entrar na terra. E por mais expectativa que esse povo tivesse, por mais que esse povo tivesse colocado no coração que seria de um jeito, Deus não tem compromisso com esse jeito que nós estabelecemos. É tão impressionante. Esses dias eu estava lendo Atos e me chama muita atenção porque tem uma passagem de Atos que os apóstolos, o apóstolo Paulo, junto com a sua equipe, eles estão preparando uma viagem e eles preparam essa viagem por meses. E no dia pela manhã que eles vão viajar, eles estão na madrugada orando e no meio da madrugada Deus se levanta e fala. E Deus diz assim para eles: vocês se prepararam para irem para tal lugar, mas eu estou dizendo para vocês que nesta manhã vocês irão pegar a mala de vocês e vocês vão para um outro lugar. O apóstolo Paulo, a equipe, imediatamente obedeceram ao Espírito Santo de Deus. Com toda certeza, alguém da equipe ou alguém da igreja chegou para Paulo e falou: Paulo, mas vocês tinham se preparado para ir para tal lugar? Como que agora vocês mudam? Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Deus não tinha compromisso com as expectativas, por exemplo, de aquele que foi jogado que a baleia engoliu, o Jonas. Deus não tinha compromisso com as expectativas de Jonas. Porque Deus pediu para Jonas algo que ele não imaginava, algo que ele não queria. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. E esse é um ponto importante para você pensar. Olha o que o povo diz aqui, no versículo 10, no versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Por que nos tirou do Egito, se não era para nos levar para a terra prometida? Por quê? Porque na cabeça deles, eles ficaram frustrados. Gente, vamos abrir o confessionário aqui. Quem já ficou frustrado com Deus? Alguém já ficou frustrado com Deus aqui além de mim? Eu já me frustrei com Deus, eu estou sendo sincero. Eu já fiquei frustrado com Deus. Eu falei: Deus, o Senhor pisou na bola comigo. Quantas vezes a gente se frustra? Por quê? Porque a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O caminho de Deus é perfeito, ainda que não seja o nosso. O nosso caminho não é perfeito, mas o caminho de Deus é perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo chegou para Deus um dia e disse: Deus, tira esse espinho da carne. O espinho da carne de Paulo, alguns teólogos dizem que era uma enfermidade. Alguns teólogos chegam a afirmar que era uma enfermidade no olho. Ele ficou com um problema nos olhos quando ele teve aquela visão de Jesus que apareceu uma luz. Alguns teólogos dizem que era isso. Alguns teólogos dizem que que o problema de Paulo era um pecado, que ele queria se livrar do pecado e ele não conseguia. Mas poderia também ser uma pessoa, uma pedra no sapato. E Paulo ora para Deus e diz assim: Deus, me livra desse espinho na carne. Sabe qual que foi a resposta de Deus, gente? Alguém lembra aqui da resposta de Deus? O que Deus falou para Paulo? Deus, tira esse espinho da carne, da minha carne. Sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Senhor, o Senhor não vai tirar esse espinho na carne? A minha graça te basta. Deus não tem compromisso com as expectativas
que eu e você temos. Presta atenção, porque Deus não está ao nosso serviço. Somos nós que estamos a serviço de Deus. Segunda frase que veio ao meu coração é essa daqui: o milagre nunca substitui o nosso esforço. Por quê? Porque Deus poderia ter acabado com os egípcios ali no deserto. É verdade ou não é verdade? Deus poderia ter feito cair fogo do céu e ter acabado com o problema. Deus poderia ter pego o seu povo, fazer com que o seu povo sumisse daquele lugar que estava e aparecesse do outro lado do mar. Deus poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Mas Deus fez? Não. O que Deus fez? Deus falou assim para Moisés: diga ao povo que marche. Então, gente, em vez de ficar reclamando, em vez de você ficar reclamando das impossibilidades, das dificuldades e dos problemas que apareceram no caminho, marche. Marche. Deus disse isso para mim esses dias. Pensando nos problemas e nas dificuldades que a gente enfrenta, eu estava questionando e dizendo: Deus, o Senhor precisa me ajudar nessa situação. E aí Deus falou isso para mim: marche, faça o que você tem que fazer. Não se preocupe com aquilo que eu tenho que fazer. Porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito e será perfeito. Então, preocupe-se em marchar. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Quem é que abre o mar? É Deus. O impossível quem faz é Deus. Mas Deus deixou bem claro que Ele só faria o impossível se o povo fizesse o possível. Porque o mar foi se abrindo à medida que o povo foi marchando. E uma outra coisa, gente, presta atenção, vai pegando aí, vai pegando tudo que Deus está falando. Deus está falando com você. Você que está em casa também, Deus está falando com você. Gente, ó, vai pegando aí. Outra coisa que Deus disse para esse povo é o seguinte: não é para correr, não é para ir andando displicentemente, não é para ir olhando para o nada. Olha aqui para mim. É para marchar. Quem que marcha, gente? Exército. Quem que marcha? Quem está atento. É para marchar. Deus está te chamando para marchar. Na hora de viver o milagre de Deus, você precisa marchar. Olha o verso aqui de número 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Façam o que vocês precisam fazer. E eu vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Tem um monte de coisa que você não consegue fazer. Então não fica perdendo tempo com o que você não consegue fazer. Faz o que você tem que fazer. E deixa Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Mas você precisa estar fazendo o que você tem que estar fazendo. Porque tem muita gente que está parando. Ah, pastor, a pandemia. Eu não acredito que nós estejamos vivendo a pandemia mais. Nós estamos vivendo a pós-pandemia. É pós-pandemia. Então, para mim, nós estamos entrando num outro momento. Não deixe para você entender isso quando todo mundo já estiver vivendo, aí você, ah, meu Deus, acabou a pandemia. Não. Já estamos caminhando para um momento de recuperação da nossa caminhada. Você está entendendo? E é assim que eu olho, e é assim que eu tenho feito meus planos e meus projetos para a minha vida e para a vida da comunidade. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. A gente precisa olhar para o norte, para aquilo que Deus tem preparado e feito na nossa vida. Ok? Então, nós precisamos marchar. Primeiro, Deus, Ele não tem compromisso com as tuas
expectativas. Deus é livre. Somos nós que dependemos dele. Segundo, Deus, ele realiza milagres na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você não precise fazer o que você tem que fazer. Porque os milagres de Deus, eu tenho dito isso direto para vocês. O milagre de Deus na tua vida será sempre de acordo com a tua atuação. Por que tem muita gente que não está recebendo milagre de Deus nenhum na sua vida? Porque não está vivendo uma vida em Deus. Está vivendo uma vida cheia de ranço. Está vivendo uma vida de murmuração. Está vivendo uma vida de reclamação. Está vivendo uma vida de azedume. E aí você não irá experimentar a terra prometida. Você vai ficar no deserto. Se você quiser experimentar a terra prometida, você precisa marchar. Nós precisamos marchar. Essa palavra de Deus é para mim e para você que está em casa e para aquele que acredita que Deus fala com ele. E a terceira frase, todo percalço, presta atenção gente, isso aqui é forte. Todo percalço é também um livramento. É interessante, né gente? Você está reclamando da dificuldade que você está enfrentando? É porque você não sabe o que ia acontecer na tua vida se você não estivesse passando por essa dificuldade. Eu descobri isso hoje, Júlio. Porque eu estava lendo esse texto e eu descobri uma coisa. Se o exército de Deus, se o povo de Deus não tivesse chegado naquele... Atenção, gente. Aquilo que parece ser um grande... Irmãos, era ou não era uma oportunidade de Deus dele se tornar governador do Egito? Daniel passar por tudo que ele passou, era ou não era uma oportunidade de Deus para torná-lo governador da Babilônia? Sadraque, Mesaque e Abdinego ter sido lançado na fornalha, era ou não era uma oportunidade de Deus para que eles pudessem enriquecer e prosperar no seu tempo? Claro que era. Talvez você não tenha ainda prestado atenção que aquilo que parece ser o grande problema da tua vida é um caminho para a grande oportunidade que você tem. Era assim com o povo de Israel. Todo percalço é também um livramento. Todo percalço é também uma oportunidade. Todo percalço é também um ambiente de crescimento. Pastor, aonde que acontece? Presta atenção. Qual que era o grande problema do povo de Israel? O mar. O mar. Eles não conseguiam avançar porque tinha um mar enorme na frente deles. Não conseguiam voltar porque os egípcios estavam vindo. Não dava para ir para lá, não dava para ir para cá. Eles precisavam correr. Só que eles tinham um mar. O mar era o empecilho para que eles continuassem fugindo. O mar era o empecilho. Mas olha o que Deus faz. Deus pede para eles marcharem. Eles começam a marchar. Deus abre o mar. Eles passam a pé enxuto. Eles atravessam a pé enxuto. Quando eles chegam do outro lado, os egípcios estão entrando no mar. E o que acontece? As águas se fecham. E o povo de Israel é o quê? Livre, liberto, salvo das garras dos egípcios. Que coisa fantástica. Que palavra fantástica, saber que Deus está cuidando. E aquilo que eu olho parece que é um grande problema, na verdade é o meu campo de aprendizado. É o meu lugar de treinamento. É o lugar onde Deus está trabalhando na minha vida, no meu coração. Onde Deus está edificando a minha vida. Por isso, gente, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Aquilo que parece ser hoje o grande problema da sua vida, pode ser a tua grande oportunidade. Pastor, me dá mais um exemplo para eu acreditar, porque está difícil de acreditar no que o senhor está falando. Me dá mais um exemplo. Eu dou. Pedro, Lucas capítulo 5. Uma noite tentando pescar, não pegou peixe nenhum. Era pescador de peixe, não pegou peixe nenhum. Uma noite inteira jogando a rede e não pegou peixe nenhum.
E olha que ele precisava, porque senão ele não tinha ficado a noite inteira. A noite inteira, joga a rede para lá, joga a rede para cá, não pegava peixe nenhum. De manhã, ele está lavando as redes. Jesus está ensinando na beira da praia. Aí de repente Jesus chama ele e diz: Pedro, pega a rede, vai até aquele lugar e lança a rede naquele lugar. Uau! Pedro obedece e vai. E quando ele lança a rede, ele tem a maior pesca da sua vida. Mas isso não era tudo. O melhor ainda estava por vir. Porque quando ele volta da pesca e ele se apresenta a Jesus, Jesus diz assim para ele: Pedro, você até aqui era um pescador de peixes. A partir de agora, eu estou te fazendo um pescador de homens. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre Pedro. Por quê? Porque Jesus mudou radicalmente a vida dele. Agora, gente, para terminar, olha aqui para mim. Aquilo que era para ser o grande problema de Pedro, uma noite inteira e não pegou nada, acabou se tornando num caminho extraordinário de pesca, milagre e de transformação da sua vida. Portanto, aproveite esse tempo que Deus tem proporcionado para você. Porque esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de Deus, tempo de edificar e de transformar a tua vida. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para você que está em casa. Deus tem algo maior para todos nós. Vamos crer, confiar e seguir firmes, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Tá bom? Deus abençoe e cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Quero convidar você para ficar em pé, você que está em casa também. E eu quero convidar para a gente cantar e a gente vai orar, tá? Vamos orar e vamos colocar a nossa vida diante de Deus, pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida, que Deus esteja abençoando todo o nosso caminho em nome do Senhor, tá? Então, vamos cantar, pode vir à frente e a gente vai estar orando, tá? Feche os seus olhos um instante. Eu quero nesse momento convidar você para uma reflexão. Eu quero convidar você nesse momento para abrir teu coração para Deus, colocar a tua vida diante da presença do Senhor. Você que está aqui no templo, você que está em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, onde você está, na tua casa, no teu carro, na rua, aonde você está. Deus ama a sua vida. E Deus está conversando com você nessa noite, dizendo para você o seguinte: não desespere o teu coração, porque as coisas parecem que ficaram difíceis e complicadas para você nesses últimos dias. Não desespere o teu coração, não angustie a tua alma. Espere em Deus, confie em Deus, coloque o teu coração e a tua vida diante do Senhor, diante de Deus. Porque Deus, Ele cuida de você. Porque Deus, Ele abençoa a tua vida e Ele abençoa todo o teu caminho. Coloca a tua vida diante do Senhor. Sabe, de repente as coisas não aconteceram como você tinha planejado, mas Deus, Ele não trabalha na tua perspectiva. Deus tem um jeito de trabalhar. E você vai descobrir ali na frente que o jeito de Deus trabalhar na tua vida é um jeito perfeito. Ainda que você tenha se frustrado, ainda que esse ano não tenha sido como você esperou que seria, ainda que as coisas não estejam caminhando como você imagina, ou como você gostaria que as coisas tivessem que estar caminhando na tua vida, Deus está cuidando de você, Ele está cuidando do teu coração, Ele está cuidando de você. Deus, Ele trabalha na tua vida, Ele faz o impossível, mas você não pode ficar parado. Deus não trabalha com gente parada. Deus não trabalha com gente parada. Deus diz: olha, faz o que eu te chamei para fazer, e eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer. O impossível, gente, é atribuição divina. O impossível é a função de Deus na tua vida. A tua função é fazer o que você pode fazer. E eu pergunto para você nessa noite: o que você pode fazer em direção ao teu milagre nesta noite? O que você pode fazer?
O povo de Israel podia marchar. O que você pode fazer? Creia, essa dificuldade não veio para te consumir. Deus permitiu que você passasse pelo caminho que você está passando, porque Ele tem algo tremendo e poderoso para realizar na tua vida. Permita que Ele realize isso. Nós vamos cantar e nós vamos orar nessa noite. Eu convido você para estar orando e colocando o teu coração e a tua vida diante do altar e da presença do Senhor. Aleluia.